Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Vamos aí à palavra do Senhor, mais uma mensagem, que o Senhor nos tocou, nos revelou para que pudesse estar trazendo para a vida dos irmãos. Tivemos aí várias mensagens e vamos ter mais uma para edificação da nossa vida, mesmo assentado. Abra aí o Salmo 90, graças a Deus. Aqui está lotado de irmãos, aqui na minha frente, lotado de anjos, glória a Deus, amém, irmãos? Quem pode dar glória a Deus? Olha só, você vê, que horas são? Vai dar 4 horas da manhã, está aqui, lotado aqui as nossas 48 horas, amém? É a fé, aleluia. Então vamos Salmo 90, a partir do versículo 1, assim diz o texto, Ó Yahvé, tu tens sido nosso lugar de habitação de geração em geração. Antes de serem enquadrados os montes, antes que concebesses a terra, antes de estabeleceres o mundo, desde a eternidade até a eternidade tu és Deus, que fazes voltar o homem até a humilhação e dizes, convertei-vos, ó homens, porque 1000 anos a ti são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Suas gerações serão como um sono, pela mão crescerão como a erva, a qual brota e reverdece pela manhã e pela tarde murcha e seca. Porque com o teu furor nos tem consumido e somos aterrorizados por tua indignação. Puseste os nossos pecados diante de ti, estão para sempre à luz de teu rosto, pois todos os nossos dias se acabaram por causa do teu furor, e nossos anos se consumiram como um sussurro. O tempo de nossa idade são 70 anos, os de maior vigor chegam aos 80 anos, mas a maioria deles são cansaço e dores, pois nos sobrevém humilhação e somos submetidos à aflição. Quem conhece a força de teu furor e o terror da tua indignação? Faze-nos saber o número de nossos dias, para que façamos entrar o coração à sabedoria. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus, agradecer. Glórias a Deus, agradecemos ao Senhor por essa ministração dessa palavra. Vamos tentar discernir, passar para todos. O tema do aniversário da nossa igreja esse ano, voltando ao princípio, para permanecermos até o fim. E ontem, quando preguei a primeira parte desse tema, eu preguei sobre a importância da profecia, porque se voltar para o princípio, eu usei Isaías capítulo 40, versículo de 12 a 28, onde Deus falando do seu poder, que Ele é soberano. Quem éramos nós? E a melhor forma de Deus mostrar o teu poder, eu falei que foi através de quê? De profecia. E eu falei uma ressalva sobre a questão do hebraico, aquilo que você busca na tradução do hebraico, porque o hebraico é assim, o hebraico quando ele dá alguns cortes, algumas palavras, a sua interpretação, ela sempre dá a entender que pode ser coisas que é do passado, coisas do presente, e pode ser coisas do futuro, mas só que tem coisas que do futuro que já são acabadas, já são determinadas, do que vai acontecer como Deus quer. Como eu falei ontem, por exemplo, sobre a volta de Jesus, já está determinado, já está acabado, Ele vai voltar, vai estabelecer o teu reino, acabou. Então o hebraico dá essa conotação, até quando ele fala a tradução do eu sou e eu sou, ele está falando assim, eu serei, então ele entendeu? Como um avião, quando sempre, lá de cima, se você for olhar, você vai ver o que passou, vai ver o que está embaixo, vai ver o que está na frente. Assim é o nosso Deus. E a tradução do hebraico de algumas passagens, ele quando até fala lá atrás, a tradução é para lembrar até para nós e para mostrar para nós
de algumas coisas já estão determinadas. E eu usei o tema, né, um subtema que foi a palavra, que foi profecia. E através da profecia dos profetas, né, que nós podemos constatar a respeito da soberania. E é muito bom, irmãos, porque você volta lá atrás, vê o que diz as profecias e você vai ver o cumprimento, né, até o fim, se Deus quiser. Mas hoje eu quero falar sobre esse tema, mas também com um subtítulo, que esse subtítulo se chama O Tempo. Eu quero tratar com vocês hoje a respeito do O Tempo. Interessante que na época passada, o meio de transporte mais veloz qual era? Né? Sabe muito bem qual era o transporte? Era o cavalo. O cavalo era o meio de transporte mais rápido existente naquela época. Se encerrou em 1930. Né? O cavalo, por exemplo, foi passado para trás pela tecnologia, né? e da velocidade dos transportes que vieram foi a partir de 1930, mas ele era o mais veloz. E hoje temos transporte que nos fazem ganhar tempo, com muita rapidez, com muita velocidade, muito mais do que o cavalo que era no passado, entendeu? Então, tudo para quê? Do que foi inventado, ou até que Deus permitiu o homem criar, para que você pudesse ganhar tempo, entendeu? Hoje temos quantos transportes, até com velocidades altíssimas. Esse dia eu estava vendo uma moto que ela tem um turbo atrás dela, Kawasaki, ela atinge quase 400 km por hora. É um absurdo, parece que tem um torpedo atrás dela, e falando que é um dos veículos até, né, assim, de mão, talvez até um dos mais velozes. Então percebemos que hoje temos menos tempo do que os nossos antepassados. Engraçado. Se antes, por exemplo, era para se perder tempo porque era o cavalo que era o meio de transporte, mas hoje nós temos os meios de transporte mais rápido, até quem tem carro, mas interessante que temos menos tempo do que as pessoas no passado. A gente fala que não tem tempo para a família, como foi muito bem pregado hoje, não temos tempo para orar, não temos tempo para ir a culto, não temos tempo, por exemplo, de fazer as coisas que a gente deseja por causa do trabalho que nós temos. Então, nós falamos sobre isso. Então, deveríamos, por exemplo, ter até mais tempo para a família, deveríamos estar mais unidos, deveríamos ter mais tempo para a igreja, mas na verdade a gente constata aí que a gente tinha mais tempo. Os tipos de brincadeira, quando a gente era jovem, criança, né, você vê que nós tínhamos tempo, passava o dia inteiro e às vezes tinha tempo para fazer tudo isso. Visitávamos as pessoas. Hoje a gente alega que não tem tempo e fica usando o WhatsApp, a rede social. O que foi que aconteceu então com a humanidade? Quanto à questão do tempo. Então quando a gente fica olhando para isso, né, o salmista, quando ele fala nesse salmo, ele fala que o tempo para o Senhor não é nada. Até quando ele fala no versículo 9, que eu estou ainda aqui com o capítulo aberto, quando ele fala: pois todos os nossos dias se acabaram por causa do teu furor, e nossos anos se consumiram como um sussurro. O tempo de nossa idade são 70 anos, e os de maior vigor chegam aos 80 anos, mas a maioria deles são cansaços e dores, pois nos sobrevém humilhação, somos submetidos à aflição. O salmista fala de que o tempo para o Senhor não é nada, mas foi nos tirado o tempo, será nos tirado a vida. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a discernir o que nós estamos fazendo com o tempo. Era o tempo que nós tínhamos que tirar para Deus, porque a tua vida vai ser encerrada um dia, entendeu? Você tem um tempo de vida, o tempo está determinado, ninguém vai ficar vivo. Pode ser o maior famoso, pode ter muito dinheiro, pode ter muitos bens, mas você pode ter certeza,
mas apesar do pouco tempo, mal administrado por você, por mim, mas esse é o único tempo de vida que você vai ter. Você não terá. Apesar que Ezequias, até amanhã, hoje, lembrando até de Ezequias, ganhou 15 anos a mais, mas mesmo assim a morte veio para a vida dele. Até o Lázaro que ressuscitou, que nós conhecemos a história, né, tirar a pedra, Lázaro vem para fora, mas o Lázaro depois também ele morreu. Então, é determinado pela palavra. Então, mas o Senhor será para sempre, de geração a geração. Ele é diferente, ele não é como nós, ele não tem limitação, ele é soberano. Isso fala no versículo 4 e 5, porque 1000 anos a ti são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Suas gerações são como um sono, pela manhã crescerão como a erva. Então o Senhor é incomparável. Então quem tem um tempo limitado é o homem, não Deus. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, como a própria palavra fala. Então nós estamos morrendo, todos partiremos. Como devemos então agir sobre esse tempo? As Escrituras falam para confirmar como é nossa vida, em Tiago capítulo 4, versículo 14, porque vós não sabeis o que trará amanhã, porquanto que é a vossa vida, é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. É covardia, talvez, até de ter comentado em comparar, por exemplo, com o nosso Deus, porque Ele é de eternidade a eternidade. Nós não. A nossa vida é como um vapor, né? Ela vem, mas ela em seguida desaparece. Então, estamos o quê? Morrendo. Nosso dia está marcado por decisão única, exclusiva de quem? Da parte de Deus. Pode vir um AVC, pode acontecer um câncer, pode acontecer um acidente, né, de carro, ou você pode cair por de uma escada, entendeu? De repente você pode ser atropelado, né, Tiffany? Pode acontecer. Alguma coisa pode acontecer, então, mas já está determinado. Deus, ele sabe. Se lembra que eu falei da onisciência? Ele sabe até quando vai a nossa vida. Então está determinado assim pelo Senhor. Mas sobre a nossa vida, só tem algo que não vai passar. A nossa vida vai passar, mas a prestação de conta não. A prestação de conta, ela será real. O que nós fazemos com pouco tempo de vida, seja mesmo dando desculpa por não ter tempo para usá-la, se pudesse, tem gente que fala assim, se pudesse a minha vida, ela tinha que ter um dia de 48 horas, como o Luciano, como pessoas que eu conheço, que às vezes é tanta coisa para fazer, que se pudesse, teria mais horas, para que pudesse estar fazendo mais coisas. De repente alguns de vocês também são assim, ou até comentam sobre isso, poxa, eu não consigo fazer o que eu desejo. Irmãos, isso está dentro de uma normalidade, por causa até da própria pressão do dia a dia, e parece que as coisas, elas vão sendo criadas, talvez não só para benefício, pelo contrário, talvez seja para tirar o seu tempo, para que você não possa estar voltado totalmente para Deus. Mas uma coisa você pode ter certeza do que eu vou falar com vocês: você vai prestar conta desse tempo. Um garoto morreu com 12 anos de idade, está no tráfico, 14 anos. Um cara morreu num acidente de 22 anos, não importa. Ah, morreu com 90 anos de idade, vai prestar conta do que fez aqui nessa terra. Isso é certo. Fala a palavra. Aqui quando diz o que é a vida do homem, o Salmo fala. É de 70, quando chega já 80 anos, é cansaço. Entendeu? Vai acontecer, vai vir a morte sobre a tua vida. O homem, ele foi preparado para a vida, então ele nunca está preparado para, né, tratar o assunto de morte, mas vai acontecer. Agora, o que vai acontecer também, meu amigo, é a prestação de conta. O que você tem feito com esse tempo que o Senhor te deu? Seja mínimo possível. Então, não seremos, né, não teremos assim da parte de Deus, né, por exemplo, misericórdia sobre a questão do tempo, porque Ele já determinou.
Então, é proposto para nós que a gente não pode ser, então, apenas espectador com a nossa vida, com o tempo que Ele nos dá. Não podemos, assim, perder tempo. Quando pega a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-no a vós mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter prática do tempo que Deus te deu, para que você possa, assim, lidar com a vida que Ele te deu. E o pior, mais ainda, é violar as leis de Deus, entendeu? Nós iremos responder por tudo o que fizemos com o tempo aqui na terra. E não adianta, não tem dinheiro, não tem bem, não tem vontade humana que possa acrescentar. Quando você pega em Tiago 6,27, mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui traduções também fala que seja a sua vida. Você não tem como acrescentar. Se ninguém nunca falou isso para vocês, eu estou falando hoje, através da palavra, ratificando. Você não pode acrescentar tempo na sua vida. Não existe uma máquina do tempo, isso é mentira. Não tem uma fórmula, não tem um remédio. De imediato eu vou dizer para você como prolongar até dia de vida, que talvez seria o seu grande desejo, seria assim, obedecer pai e mãe, fala que é mandamento, você prolonga dia de vida, amém? Mas isso é determinado por Deus. Segunda coisa, é quando você faz exercício, se alimenta bem, quando você tem uma qualidade de vida. Então eu estou acrescentando dia de vida. Não, Deus já sabe quando que você vai morrer, até por mais que você se alimente bem, por mais que você faça academia, por mais que você cuide pela sua vida, mas já está determinado por Ele, Ele vai saber se você realmente vai cuidar do teu corpo ou não. Então, meus amados irmãos, você precisa, então, entender que o tempo é uma qualidade que temos como um presente, como uma dádiva, mas como eu falei, está determinado. E o tempo, ele tem uma agenda a cumprir. Quem manda no tempo é quem? É Deus, é o Kairos de Deus. Então, irmãos, não podemos perder tempo. Vou dar um spoiler já da própria mensagem do que eu quero trazer para vocês. Não podemos perder tempo. Tem coisa que nos fazem perder tempo. Estamos aqui em vigília, estamos orando, estamos buscando. Irmão, isso aqui não é perder tempo. Isso aqui não é perder tempo. Isso aqui é ganhar tempo para ter discernimento, entendeu? Para ter orientação da parte de Deus. E fala mais, né? Não pode adiantar ou atrasar. Você não pode adiantar o tempo e nem atrasar o tempo. Agora, remir o tempo é importante. Em Efésios capítulo 5, fala a palavra assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolo, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, diz a palavra. Aí, você pergunta para mim, pastor, mas o que significa então remir? Caramba, então você já trouxe uma solução, né, que está contida na palavra. A tradução de remir o tempo significa resgatar, aproveitar ao máximo e usar com sabedoria cada oportunidade que a vida te oferece. Olha que maravilha. Se você, né, resgatar a sua vida, se você aproveitar a sua vida, desgarrado no passado, afastado dos caminhos, ou não conhecer o Senhor, mas se você aproveitar com sabedoria o máximo, aproveitar cada oportunidade, a vida que foi te dada, o tempo que foi dado para você, será satisfatório. Será satisfatório. Você não vai lamentar por coisas que você não tenha tentado. A pior coisa que tem na vida de uma pessoa é quando vem um remorso por ela não ter tentado algo, por ela não ter, por exemplo, ter tido atitude
por algo para empreender, ou um tipo de trabalho, ou uma conquista, ou algo que poderia ter feito, ou até por alguém. Porque remir o tempo é você resgatar, aproveitar ao máximo e usar com sabedoria cada oportunidade que a vida te oferece, porque todo mundo tem oportunidade na vida, seja a mínima que for. O que nós precisamos é pegar como Efésio: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, diz a palavra. Então, nós estamos vivendo um período de muita maldade, pessoas ruins, e podemos viver dias melhores, dias satisfatórios. Poderemos ser guardado, protegido, podemos ser bem-aventurados, podemos ser, se sentir satisfeito quando nós aprendemos a remir o tempo. Mas tem gente, a falta de sabedoria, perspectiva de vida pouca de algumas pessoas que ao nosso redor, você vê que não tem nenhuma sabedoria, nunca reme o tempo, perde tempo com coisas que não valem a pena, e acaba que a pessoa sempre fica também com a mentalidade medíocre. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Tentar aproveitar o tempo. Salmo capítulo 90, que a gente leu lá no versículo 12: então ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Eu não sei se você tem agenda, você tem que ter uma agenda com Deus, você tem que falar com Deus, você tem que, Senhor, colocar para Ele, conversar com o Senhor. Senhor, eu desejo isso, será que vai ser importante eu fazer isso? Será que é dessa forma? Para que você não possa ser uma pessoa frustrada, para que você possa dizer na sua vida que você não conseguiu nada na vida. Uma coisa que eu trabalho na minha vida, é uma questão pessoal minha, eu não sou um homem frustrado. Eu, quando desejo algo na minha vida, eu parto para dentro, eu me esforço, eu milito, eu não me canso. Eu não sei de onde veio isso, eu até nunca copiei ninguém, eu só sei que isso nasceu dentro de mim. Então, eu quero sim aproveitar todos os dias da minha vida, e também isso também é uma questão também de mente. Tem gente que se sente já acabada, se sente velha, se sente, por exemplo, incapaz, mentalidade medíocre. Tem gente que não amadureceu o teu lado emocional. Tem gente que é assim, que é derrotada, que é por para baixo. E como é importante, interessante, que inventamos essas coisas para ganhar o tempo, como nós falamos, que antes era cavalo e agora foi para que pudesse ter essas coisas para ganhar o tempo, mas hoje não temos tempo para nada, ao ponto que às vezes a gente não consegue nem responder as pessoas pelo WhatsApp. Interessante, né? Sabe por quê? Porque o tema tem a ver com isso, porque quando você olha para o passado, quando você olha para o princípio, você percebe que eles tinham tempo para Deus, eles tinham tempo para a família, eles tinham tempo para a comunhão. Era muito diferente. Quer ver uma coisa tão comum, tão simples para eles, que nós temos uma dificuldade muito grande: comer na mesa em família. Que dificuldade! Todos eles comiam à mesa. Qual a alegação? Não temos tempo. A pressão do trabalho, do dia a dia, nós entendemos. Tem gente que trabalha fora. Eu, pelo menos, tenho o privilégio, eu trabalho em casa,
e tenho que parar, de ter aquele momento, de não deixar de cumprir o Shabat, é o descanso para o meu corpo, é para a minha família, é uma obediência ao Pai, porque quem trará benefício, né, será eu. Esse dia eu vi um vídeo de que um filho estava querendo a atenção do pai e da mãe. Ele muito pequeno, tudo que ele fazia queria a atenção do pai e da mãe. O que acontecia? Né? Os pais toda hora rejeitavam esse menino, toda hora agia contra esse menino. O menino se tornou jovem. Quando os pais foram ter com ele, para ter a atenção dele, para querer falar com ele, o que aconteceu? O filho não queria saber dos pais. Sendo jovem, não obedecia mais os pais. Os pais não tinham tempo para o filho. Depois, então, o filho determinou que ele também não tinha tempo também para ouvir os pais. Então, irmãos, porque hoje temos muito menos tempo do que antes, né? A desculpa. Então precisamos aprender com as Escrituras, né? Passado que foi ensinado para que possamos viver dias, né? Dias para que pudéssemos chegar até o fim. Sabe como? A palavra mesmo também fala. Você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida. Tem gente que não busca, não olha, não vê o exemplo daquilo que foi passado para nós e era até testemunho do passado, entendeu? Daquilo que era no princípio, do que era bom, porque alegamos a questão do tempo. Não oramos mais porque falamos que não temos tempo, não lemos porque não temos tempo, não damos atenção a filho porque não temos tempo, faltamos culto porque a gente alega que não tem tempo. Tudo isso nós falamos. Então, amados irmãos, a proposta de que nós falamos, né, precisamos aprender com as Escrituras, né, que é com os passados, né, com nossos antepassados, ensinado para que possamos viver dias, né, dias que vão firmar a nossa vida até o fim, porque sempre essa foi a proposta de Deus para que pudéssemos viver uma vida perseverante, entendeu? Porque nós sabemos que a morte, ela vai chegar, a morte chegará contra a nossa vida. Então hoje, pelos transportes velozes, né, como dizem, né, podia dizer que nós ganhamos tempo, mas não estamos sabendo como chegar lá. Os transportes são mais velozes do que o cavalo no passado, mas quando chega até no local determinado, a gente não sabe o que fazer. O índice de depressão, o índice de pessoas que estão perdidas, porque pessoas colocam tempo em coisas que não deveria. Os entretenimentos, você pega hoje a respeito até da rede social, como ela tem dominado a cabeça, a vida das pessoas. Hoje temos menos tempo da época de cavalos e charrete, e nós temos, né, que entender isso, porque para servir a Deus você vai ter que ter tempo para Deus. Até Tiago mesmo falou, e você ter aquele tempo de oração, mas nós demos desculpa. Temos que tirar tempo para ler, tempo para orar. Está aqui que eu ia falar sobre isso, né? Sabemos disso tudo. O ruim é não dar prioridade a essas coisas que são importantes para a nossa vida. Você pega o Salmo 31, versículo 15, o salmista falou: meus tempos estão na tua mão. Ele falou isso. Livra-me da mão de meus inimigos e daqueles que me perseguem. Irmãos, você precisa, Antônio Raimundo, chegar e falar assim: Senhor, o meu tempo, a minha vida está em tuas mãos. Temos muita dificuldade. Para de tomar controle da sua vida. Para de tomar, porque quando nós fazemos isso, só fazemos besteiras.
sair, o costume de sair da rota. Então, você realmente se entregou a Jesus, né? Então, e você deveria o quê? Se comprometer a Ele. Então era melhor não ter entregue. Para que você falou um dia que Jesus entrou na minha vida e depois alega depois que não tem tempo para Ele? Eu não estou falando tempo para questão de igreja, eu não estou falando só de trabalho de igreja, um ativismo, mas eu estou falando a nível de relacionamento. Quanto tempo eu tenho falado sobre isso? Aquele que se relaciona com Deus, que tem comunhão com Deus, que tem a intimidade com Deus, naturalmente ele vai estar fazendo as coisas, tudo no seu tempo certo, tudo na hora, entendeu? Olha só o chamado dos discípulos, né? De repente, até teve aquele que falou que não tinha tempo, que tinha que ver os pais, que tinha que enterrar, ou tinha que visitar. Eu falei, não, aquele que bota a mão no arado, entendeu? Você tem que entender isso, você tem que realmente dar continuidade, entendeu? Você tem que dar continuidade. Uma das coisas que às vezes tem atrapalhado até são os nossos erros, são os nossos pecados, que às vezes nos atrapalha da gente aproveitar o tempo, mas Jesus, ele tirou o tempo para obedecer ao Pai. Ele foi à cruz para tirar o pecado de nossas vidas. Ele se colocou no lugar. Se o próprio Senhor, até como foi pregado hoje, se ele mesmo tinha tempo até de orar, de falar com o Pai, como nós, meros mortais, não tiramos tempo para isso. Irmão, como nós estaremos preparados para o fim, se eu não tenho tempo para Deus? Se eu não tenho tempo para minha família? Se eu não tenho tempo para ler, para orar, como é que será? Mas Jesus, ele tirou esse tempo, enquanto é dia, tem uma passagem que fala, enquanto é dia, temos que aproveitar para que possamos servir ao Senhor, porque à noite não teremos tempo. O apóstolo Paulo, ele falando sobre isso, do privilégio, e Paulo teve, né, o discernimento de dizer, né, que tinha terminado o trabalho daquilo que ele recebeu para fazer com Deus, 2 Timóteo 4:7. O que ele falou? Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Podemos falar isso? O apóstolo Paulo, ele foi chamado especificamente até para pregar para os gentios. Sabemos disso. Nem todo mundo vai ter o mesmo chamado para o apóstolo Paulo, mas para aquilo que Deus te chama, quando chegar no final da tua vida, quando chegar talvez o dia da tua morte, como é que vai ser? Como é que vai ser? O apóstolo Paulo, com esse tema, voltando ao princípio, para permanecer até o fim, o apóstolo Paulo, ele pôde falar isso. Não, ele poderia falar esse tema. Ele foi até o fim fiel, daquilo que foi proposto para ele fazer, ele fez. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Mas muitos ainda não. Muitos nem começaram. Muitos não leem, muitos não oram, muitos não buscam. Então, amados, precisamos entender desse chamado. E quando Jesus ascendeu ao céu e disse que o seu trabalho ali de cura, de milagre, já tinha sido terminado. Até o próprio Senhor falou de que ele aproveitou o tempo que ele estava na terra, se preparou, e no tempo que ele começou a se manifestar, ele fez a obra do milagre, a obra da cura, mas a obra ainda total do Senhor não, porque ele ainda vai voltar, então está incompleto. Ele vai buscar os seus para que possam reinar com ele, diz a palavra. Mas você está nesse tempo, você está no Kairos de Deus, você está no tempo de Deus, você está remindo o tempo, você está aproveitando o tempo, ou você está desperdiçando o tempo? Como é que tem sido a sua vida? Então, o resgate ainda iria acontecer, e o Senhor designou para que pudéssemos dar o quê? Continuidade, para que esse resgate não venha a ser só com aqueles discípulos que estavam ouvindo quando ele ascendeu ao céu. O resgate seria por muitos que seria alcançado. E quem tem essa missão hoje? É Jesus? De pronunciar,
de levar essa palavra, o ide, isso cabe a nós. Quer se mostrar sábio? Quer saber se você sabe remir o tempo? Na oração de Michele, de que devemos pregar para as pessoas, que devemos falar a tempo e fora de tempo. Sabe o que é isso? O contexto disso? Criar oportunidades. Não é que você vai ser chato, vai ser insistente, não é nada disso. Você vai criar situações para que pessoas possam ser alcançadas. E quando se fala a respeito de trabalho, a respeito de missão, quando eu falei hoje a respeito até do café, é 5 horas da manhã, uma vez no mês, uma vez. Se você pega no trabalho 7h30, se for nesse sábado, você tem como chegar lá. Então chega lá, arruma as coisas 4h30, dorme um pouco antes, mas não. E filme, quando vê filme, não é um filme que eu gosto de ver, eu gosto de ver 2. A série tem que ver a temporada toda. O jogo de futebol são 2 horas de jogo e tem tempo para isso. 45 mais 45. Copa do Mundo, eu vi quase todos os jogos, os passeios. Para isso temos tempo. Mas para as coisas de Deus, não. Sabe o que é isso? São as escolhas. Posso jogar bola? Posso ver jogo? Pode. Mas se aquilo está te dominando, igual a questão do dinheiro, o problema não está no dinheiro, é quando o dinheiro te domina, aí que é o problema. Entendeu? Então, você vê que todas essas coisas estão te dominando. Quando chega para fazer um trabalho tão maravilhoso, onde você vai lidar com a pessoa, onde você vai dar um café a alguém, você vai demonstrar o seu amor a alguém, você não tem tempo, porque dormiu tarde. Quantos fizeram isso? Quantos fizeram isso? Entendeu, irmãos? Então, olha o perigo. O tempo que temos pode ser o nosso aliado ou o nosso algoz. Você sabia disso? O tempo que o Senhor nos deu determinado nessa terra, para chegarmos até o fim de tudo que Ele ensinou, o tempo ele pode ser o nosso aliado ou ele pode destruir a tua vida. O nosso algoz. Então, o que você tem feito com o seu tempo? Normalmente, todo mundo pega da desculpa. Não tive tempo. Não tive tempo. Cuidado, às vezes também você está fazendo coisas demais, está botando a mão onde talvez não possa alcançar. Então, o tempo hoje tem sido, perdoador. Não importa o tempo, irmãos, o perdão de Deus ainda está de pé. Dá tempo ainda para você se levantar, de você fazer a obra. Dá tempo ainda de você se levantar para ler, para orar, para buscar. Dá tempo ainda de você cuidar da sua família. Dá tempo de você cuidar da sua esposa. Dá tempo de você cuidar do seu marido. Dá tempo de você cuidar dos seus filhos. O tempo ainda é perdoador. Olha só que palavra, hein? Ele ainda está te perdoando. Já viu o cara que era bebum, ou maconheiro, seja lá o que for, viciado, o cara se converte, toma uma posição com Deus. Dá tempo, o cara muda. Ele vai lá, se converte, ele toma um banho, corta o cabelo, começa a ler a Bíblia. Já viu? Daqui a pouco alguém se converte através da vida dele. Teve tempo. Porque o tempo ele é perdoador, mas vai chegar a hora determinada talvez da sua morte, não vai mais haver tempo. É chegado o tempo, entendeu? Então, como é importante, amados irmãos, no reino ainda dá tempo. Certo homem falou, não importa os dias de vida. Um sábio falou isso. Irmãos, de repente você quer morrer com 120 anos. Eu brinco muito, falo que vou morrer com 120 anos. Não é a quantidade de tempo que você precisa. É no tempo que você vai ter de vida, o que você faz com esses dias. Entendeu? De repente você vai morrer com 120 anos, mas não aproveitou a vida.
Por exemplo, a respeito de passeio. Tem gente aí que tem, digamos que 70 anos de idade, 80 anos, nunca viajou de avião, nunca passeou com a família. Tem gente em outros estados aí que não tem praia, que nunca foi uma praia, nunca curtiu o verde, nunca foi em lugares lindos, porque isso faz parte da qualidade de vida, entendeu? Então por quê? Não soube administrar o tempo. Isso é dado de presente para a nossa vida. Mas às vezes o homem também é egoísta, sabia? Às vezes ele quer conquistar coisas que não precisaria para a vida dele. Já viu homens que são ricos? Eles querem ganhar mais, mas toda a riqueza que ele tem, ele chega na velhice, quando for tentar aproveitar a riqueza, não tem mais tempo. Com Deus é a mesma coisa. Deus te deu uma vida para que você possa ser feliz, bem-aventurado, para que possa gozar desse tempo com Ele, mas você não aproveita. Você não aproveita. Uma coisa legal que foi falada hoje, que quando você está bem em oração, em palavra, quando a sua vida, espiritual está bem com o Senhor, isso dá alegria, isso dá gozo, é prazeroso estar ali. Lá no monte, quando Pedro e os discípulos ali, quando viram Jesus ali junto com a simbologia de Moisés e Elias, falaram: como é bom estar aqui, como é bom estar na presença, como é bom estar buscando ao Senhor. Eu sei que hoje não está tão bom aqui, que a gente está com sono, está quase dormindo, mas altamente normal, mas querendo ou não, está mortificando a tua carne. Mas já viu quando você está com saúde, está bem, você está descansado, quando você vai para um culto, e quando a palavra fala contigo, quando o louvor fala, ou quando aquela oração toca na sua vida, como é gostoso. O salmista mesmo, Davi, cansou de falar, como é bom estar contigo, passar 1000 dias com o Senhor, na casa do Senhor. Me alegrarei quando me disseram: vou à casa do Senhor. As pessoas hoje, escuta isso que eu vou falar, isso é forte. O salmista falava que se alegrava de estar na casa do Senhor. As pessoas hoje falam que não vai para a casa do Senhor porque não tem tempo. É isso que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. As pessoas alegam que não tem mais tempo. Quanto embaraço, quantas coisas fúteis, quanto desperdício. O que vai nos distinguir dos outros, é o amor que nós temos, pelos outros, é o amor que nós temos pelo tempo que o Senhor nos deu, é dar valor da vida que Ele nos deu. Isso que vale a pena. E o tempo é curto, 1 Coríntios 7, 29. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa, os que têm esposa sejam como se não tivessem nenhuma. O tempo é curto, irmãos. Não importa os dias, mas como você aproveita esse dia. Como isso é fundamental. Ainda Apocalipse, capítulo 10, versículo 6, e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu, e as coisas que nele há, e a terra, e as coisas que nele há, e o mar, e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. Apocalipse fala sobre isso. O adversário, ele sabe que seus dias estão contados. Ele sabe, o inimigo. Sabe o que ele mais trabalha para fazer contigo? É te distrair, é tirar o seu tempo, entendeu? O tempo que deveria ser tão precioso para o Senhor, de tentar acordar um pouco mais cedo, meia hora antes, para ter intimidade com o Pai. E quando chegar em casa, sabe, não, que eu tenho que fazer hora extra, que eu tenho que conquistar aquilo, que eu tenho que querer isso. Irmãos, chega cedo em casa, senta com o filho, Eu percebo uma coisa nos meus filhos, vou falar para da minha família,
eu percebo que Gustavo, ele gosta de estar comigo, e eu gosto de estar com ele, eu gosto de ouvir, e eu sei que ele também gosta, pode me ouvir. O David fica emocionado quando faço alguma coisa com ele. Então, eu como pai, eu fico muito feliz, satisfeito, entendeu? Vejo que temos uma aliança. O que você acha que Deus pensa do seu filho? Entendeu? O que você acha que Deus pensa a teu respeito? Ele é soberano, é todo poderoso, criou todas as coisas. Simplesmente eu acho que ele deve falar assim: poxa, ele podia aproveitar mais. É bobo, ele é infantil, é imaturo, está perdendo privilégio. Como que vai permanecer até o fim? A palavra de Deus em Mateus capítulo 13 da parábola fala que da semente que foi lançada, todos conhecem essa parábola, né? Então você vê, em cada situação, em cada solo, representa uma situação da terra que tira o seu tempo. Aí não consegue dar fruto. Então o tempo, ele é muito precioso, o tempo que você dá. Imagina você tem um ídolo, alguém que você admira, alguém que você gosta. Se você se encontrar com essa pessoa, qual é o tempo que você vai querer estar com ela? Se bobear o dia inteiro. O dia inteiro. Assim deveria ser com Deus. Eu passei uma fase na minha vida, quando eu trabalhei na Quack, eu trabalhei na Quack já há 7 anos, né? Passar para os irmãos, para ver se os irmãos acordam, para estar ligado. E eu lembro que eu tinha uma sede pela palavra. Eu já tinha lido a palavra de Deus umas 3 vezes, a Bíblia, né? E eu tinha assim, o desejo de ler mais. Aquele Novo Testamentozinho, então eu devo ter lido umas 7 vezes. Eu ia para o banheiro lá da Quack para ficar lendo. Ficava lá no vaso lá. Ficava lendo, eu chorava dentro do banheiro, chorando dentro do banheiro. De repente entrasse alguém, eu vi chorando. Eu chorando, não estava fazendo necessidade, não. Eu estava chorando pela alegria de estar ali meditando na palavra. Olha como era bom aqueles momentos. Como era bom, irmãos. Muito satisfatório. Em qual reino você quer terminar, meu irmão? Se você falar que não tem tempo para Deus, se você falar que não tem tempo para sentar, para ouvir, para orar, você não vai terminar nesse reino de Deus, você vai terminar em outro reino. Você será sugado pelo outro reino. Então, isso depende aonde você gastou o seu tempo. E aonde você vai gastar o seu tempo. Para que possa chegar até o fim, o tempo ele é fundamental. Por mais que você tenha aprendido muita coisa desde o princípio, você tem sido instruído. Mas aonde que você gasta o tempo? É por onde você será dominado. Diz a palavra de Deus em Efésios 4, 27. Nem deis lugar ao diabo. Não dá lugar. Mas muitos dão lugar. E se perdem. Olha como você anda. Marcos 13, 32. Assim diz a palavra. Mas daquele dia e a hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Romanos 13, versículo 12, 13 e 14. O 11 não tem não? 13 e 11. Mas olha só, o que diz: a noite é passada, o dia é chegada, portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamos-nos da armadura da luz, e nós caminhamos honestamente, como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Isso que tem atrapalhado o nosso tempo para com Deus. Os dias se aproximam, estão
se avançando, vestígios de Jesus. Ainda em Marcos capítulo 16, versículo 1 e 3, vieram também os fariseus como os saduceus para tentarem, e pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu, e pela manhã. Aí ele falou: haverá tempo ruim hoje, pois o céu está em vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir sinais dos tempos? Por quê? Não tinham discernimento, estavam ocupados com o seu contexto religioso, com a sua própria vida espiritual particular. Do cuidado, irmãos. Será que o seu nome estará realmente, está lá no livro da vida? Se você não gastar o seu tempo com o reino de Deus, seu nome não será escrito no livro da vida. Não será escrito, irmãos. O tempo é hoje. 1 Coríntios mesmo fala sobre isso. Mas ainda em Mateus 16, versículo 3, não, isso aqui já falei. 2 Coríntios 6:2, porque ele diz: em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Esse é o tempo. Se tivesse pecadores aqui, ia falar para ele: rapaz, não perca tempo, hoje é o tempo para a salvação. Tanto essa palavra cabe também para nós, porque nós estamos perdendo tempo com as coisas que não são de Deus, e talvez eu me gabe falando que eu estou salvo. Um dia será tarde para tudo. O inimigo diz, sopra no teu ouvido que haverá tempo, mas não vai acontecer. Jesus, ele chora no versículo Lucas 19, versículo 41, quando ele chora por Jerusalém. Ele fala: Jerusalém, se você soubesse quanto tempo vocês estão perdendo, quanto tempo desses malins, quanto tempo vocês estão na idolatria, quanto tempo estão afastados de mim. O tempo que gastamos com o Senhor vai condizer o que seremos. Muitos não estão sabendo remir o tempo. E o próprio Salmo 90 explicou de forma nítida e bem clara o que é o homem. O homem, ele não tem o poder de controlar o seu tempo, a sua vida, porque com furor todos nós seremos consumido, porque pela indignação de você não está voltado para o Senhor. Então, amados irmãos, baseado pelo que nós propomos de tema, tente remir o tempo. Voltamos, que a gente venha se voltar para o princípio, gastar o tempo com as coisas de Deus, com as coisas que são mais valiosas, que são mais preciosas. Lembra de Salomão? Quando fala em Eclesiastes até, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarda, e que a gente venha aprender a remir o tempo. Vamos aplaudir ao Senhor.